Conheço um princípio registrado há mais de um século num livro chamado O Kybalion que resume, numa frase só, uma das ideias mais antigas do pensamento oculto. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. A maioria das pessoas tenta entender essa frase de forma literal, como se falasse de céu e terra, mas o princípio não trata de geografia, trata de correspondência entre planos diferentes de manifestação, como o mental e o emocional, o individual e o coletivo, ou o microcosmo e o macrocosmo. E existe um personagem dominando as conversas da cultura pop bem agora, às vésperas de estrear num dos maiores eventos do cinema deste ano, que parece ter sido desenhado só para ilustrar essa lei, o Doutor Destino. Antes de chegar nele, vale entender o que correspondência realmente significa. Não é que tudo seja idêntico entre os planos, é que existe uma analogia real entre eles, um padrão que nasce dentro de uma pessoa, no nível do pensamento, tende a aparecer depois na emoção, depois no comportamento, eventualmente, nas relações que essa pessoa constrói lá fora. É como se cada plano funcionasse como o eco do anterior, um pouco mais visível a cada etapa, até virar algo quase impossível de disfarçar. E o mesmo padrão que aparece numa pessoa só, em escala individual, pode reaparecer, ampliado, em grupos inteiros e sociedades. É exatamente esse segundo tipo de correspondência, entre indivíduo e coletivo, entre microcosmo e macrocosmo, que ele carrega de um jeito quase didático. Ele nasceu numa comunidade pobre e marginalizada de Latéria, viu a mãe morrer ainda criança, cresceu sentindo na pele o que é não ter controle nenhum da própria vida, nem do próprio destino, nem de quem ficava e quem partia. Esse tipo de ferida, quando não é elaborada, costuma virar uma necessidade quase religiosa de nunca mais viver aquela sensação de novo, e foi isso que aconteceu com ele. Tornou-se um gênio, dominou ciência e magia ao mesmo tempo, e construiu ao redor de si uma armadura tanto literal quanto simbólica para nunca mais ser pego de surpresa pela própria vulnerabilidade. O detalhe mais revelador não é a armadura em si, é o que ele fez depois de virar o governante de Latéria. Não se contentou em isolar-se dentro de um castelo, foi além e reconstruiu o país inteiro à imagem exata da própria arquitetura interna. Tecnologia avançada eliminando fome e pobreza, ordem imposta com mão de ferro para que o caos nunca mais tivesse espaço para existir, e um regime inteiro funcionando porque uma única vontade central decide cada detalhe. O que estava dentro dele virou, literalmente, um país lá fora. Microcosmo virando macrocosmo, exatamente como o princípio hermético descreve, só que em vez de ficar restrito ao nível da metáfora, ficou visível numa fronteira, numa bandeira e num exército inteiro. Tem um símbolo que resume isso melhor do que qualquer discurso: a máscara. Ela cobre as cicatrizes reais no rosto dele, aquelas que vieram do próprio acidente que deu início à criação do Doutor Destino, e ao mesmo tempo funciona quase como metáfora do país que ele governa. Por fora, Latéria parece ordem, progresso e perfeição. Por dentro da estrutura existe um regime autoritário sustentado pela vontade de um homem só, mesmo que boa parte da população viva convencida de que aquele controle rígido é sinônimo de proteção. O rosto esconde a cicatriz, o país esconde a tirania, e os dois escondem exatamente a mesma coisa: a ferida que deu origem a tudo isso. Se você gosta desse tipo de leitura, cruzando ocultismo hermético, psicologia e personagens da cultura pop, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda o canal a alcançar mais gente que também curte esse tipo de assunto. Esse tipo de correspondência não aparece só em quadrinhos ou filmes de super-herói, ela se repete o tempo inteiro na vida real, só que numa escala bem menor. Conheço um caso parecido de perto. Uma pessoa que passou a infância inteira numa casa instável, sem previsibilidade nenhuma, e que hoje, já adulta, controla cada detalhe do próprio espaço, da própria rotina e até das pessoas ao redor, com uma rigidez que os outros costumam chamar de exagero. Só que não é exagero gratuito, é o mesmo mecanismo por trás do governante de Latéria, só que em escala doméstica. Uma ferida antiga, guardada lá dentro, virando estrutura visível lá fora. Um jeito de garantir que o caos de antes nunca mais encontre uma brecha para voltar. Quem convive de perto sente o peso dessa estrutura mesmo sem entender de onde ela vem. Porque poucas pessoas param para perguntar qual história antiga está sendo protegida por trás de tanto controle. A diferença entre esse tipo de comportamento numa pessoa comum e o comportamento do Doutor Destino não está na lógica, está só na escala. Os dois constroem, no mundo visível,
uma réplica quase exata daquilo que carregam no mundo invisível. E os dois acreditam, sinceramente, que esse controle total é a única forma de manter a próxima tragédia bem longe. É por isso que dizer que a mente dele virou um país não é apenas um jeito de falar nem exagero de roteirista, é praticamente uma descrição literal do que o princípio hermético da correspondência tenta ensinar há séculos. Nada que existe lá fora surge sozinho. Tudo que se manifesta no mundo visível já existia antes, em outra forma, no mundo invisível de quem criou aquilo. Fica então a pergunta para você deixar nos comentários. Se tudo o que está lá fora é sempre um espelho do que está aqui dentro, que tipo de país você estaria construindo se o seu próprio mundo interno virasse, hoje, uma estrutura visível para os outros verem?